Oi meus irmãos, estamos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar sobre o Novo Testamento. Esse daqui estão vendo no sorriso, né? Gosto muito de ler o Novo Testamento porque é ali que nós conhecemos a manifestação visível do Deus invisível, nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus Filho, que foi entregue numa cruz para nos salvar. Bela abertura para a glória de Deus. Estamos no curso de nível de conhecimento, então vocês têm que conhecer as Escrituras. Como eu disse, vocês conhecerão lendo, orando e buscando a Deus. Nesse vídeo, nessa aula, eu quero falar com vocês especificamente sobre um pouco dos livros do Novo Testamento que nós temos e as categorias que eles estão inseridos. Já dei uma pincelada no vídeo sobre a Bíblia, falamos já sobre os livros do Antigo Testamento e esse é o do Novo Testamento. Então, a primeira categoria de livros do Novo Testamento são os primeiros 4 livros que nós temos no Novo Testamento, os Evangelhos. Então, nós temos o Evangelho, que são as boas novas de Deus para nós, narradas primeiro por Mateus. Ele é o nome dele, Evangelho de Mateus. Depois temos o livro de Marcos, ou seja, o Evangelho segundo Marcos. Por que segundo Marcos? Porque Marcos escreveu o Evangelho. Depois temos o Evangelho que Lucas escreveu. Lucas também escreveu os Atos dos Apóstolos, que seria uma continuação ao Evangelho escrito por ele. E depois temos o Evangelho de João. Então são os 4 primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas, João. E como nós lemos o Evangelho? Os Evangelhos são as boas novas de Deus para nós. Boas novas, as boas notícias. O mundo está perdido, um mundo de trevas, mas Deus veio ao mundo como Jesus. Ele veio a este mundo como filho, ele encarnou, veio em carne e habitou entre nós. E isso está escrito nos Evangelhos. Eu quero convidar você de coração a ler eles, a orar antes de ler, a orar depois de ler. E eu creio que Deus vai operar milagres na tua vida, Deus vai operar maravilhas na tua vida. Para isso você precisa ler, para conhecer. A Bíblia diz muitas vezes: o povo de Deus se corrompe por não conhecer as Escrituras. Por que eles não conhecem? Porque não leem ou não se esforçam em compreender. Tá? Eu quero desafiar vocês a ler e compreenderem as Escrituras. Depois, a próxima categoria de livros que vamos ter são os históricos. E nessa categoria vamos ter somente o livro de Atos, que, como eu disse, foi escrito por Lucas e é uma continuação do Evangelho escrito por Lucas. E lá nós temos Jesus, após a ressurreição, aparecendo para eles ficando em Jerusalém e orando até que o Espírito Santo descesse sobre eles. E ali tem o início da igreja. Eu me maravilho em pensar que em Atos, nós temos Lucas escrevendo que na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram, porque o Espírito Santo falava por meio de Pedro ali. E nós vamos ter em Atos a igreja sendo descrita. Temos a conversão do apóstolo Paulo sendo narrado no livro de Atos também. Temos a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão, narrado também ali no livro de Atos. E eu quero convidar você a ler esse livro para você entender também a história da igreja primitiva. Está escrito ali o início das igrejas, que não era uma igreja, mas eram várias igrejas. Várias igrejas, Augusto? Sim, várias igrejas. Tinha igreja em cada cidade. Então, a cada cidade que os discípulos iam passando, era formada uma igreja naquela cidade. Por isso que tinham diversas igrejas. Visíveis eram diversas. Mas a igreja espiritual, a noiva de Cristo, permanece sendo uma só, santa. Tá? Depois nós temos a terceira categoria de livros, que são os escritos, as epístolas ou as cartas, que vai levar um livro mais de carta, como eu disse já em vídeos anteriores. São aqueles livros onde você tem um remetente, alguém que escreveu, ele fala: eu, Paulo, escrevo essa carta. Para quem que Paulo escreveu, por exemplo? Para Timóteo, meu filho na fé. E ele vai falar o motivo de escrever aquela carta, vai dar conselhos para Timóteo que ele deve seguir. Então é nesse sentido, quando você for ler a carta, se atente em quem está escrevendo, para quem ele está escrevendo, separa os tópicos que ele tratou, que ele abordou. Vocês vão acompanhando isso, vocês vão ver o crescimento que vocês terão, como vocês conhecerão melhor a revelação e a vontade de Deus, como ele se mostrou naquele tempo e como se mostra para as nossas vidas. É interessante você citar o nome das cartas aqui que nós temos. A maior parte delas foram escritas por Paulo. Como eu disse, a conversão de Paulo está escrita no livro de Atos ali. E vocês lendo ela antes de ler as cartas de Paulo,
vai ser muito importante, vai fazer sentido demais para vocês. Então a primeira carta que nós temos que Paulo escreveu ali é Romanos, depois temos 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Depois temos a carta também aos Hebreus. Alguns teólogos não acreditam que foi Paulo que escreveu, porque não temos ele se apresentando ali, mas eu creio que foi Paulo que escreveu também a epístola ou a carta aos Hebreus. E depois temos outros que não foi Paulo. Tiago, que o nome já diz que foi o próprio Tiago, irmão do Senhor Jesus, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, e depois Judas, encerrando as epístolas ou as cartas. E vocês lendo ela, anotem de quem escreveu, para quem foi enviada. Isso vai ser muito útil para vocês desenvolverem um conhecimento geral das Escrituras e saber como se apresentou a revelação de Deus. E finalizando, temos o último, que é Apocalipse, que é a revelação do fim dos tempos, o que acontecerá nos últimos dias. Como eu disse, em Apocalipse, João estava preso na ilha de Patmos, e para a carta dele sair, ela passaria por perícia, por leitura ali, do imperador, não do imperador diretamente, mas de algum assistente dele. Então João usa diversas figuras de linguagem ali, ele muda a escrita dele para que a carta dele possa passar e chegar aos destinatários. Nós temos também em Apocalipse falando sobre as 7 igrejas que nós temos naquela região, e temos a repreensão, o elogio e a repreensão que Jesus envia por meio de João para aquelas igrejas. E nós vamos ter falando sobre como será no céu. E ali nós podemos ver a igreja triunfante, a igreja como será no céu, como é a vida do crente no céu. Isso é de extrema importância também para nós estudarmos. Então esse é um conhecimento geral do Novo Testamento. Eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para vocês. Tenho certeza que quando vocês lerem os livros da Bíblia, isso vai acrescentar conhecimento para vocês, ajudar vocês a organizarem o que vocês estão lendo. E conforme tiverem dúvidas, eu quero abrir um canal para vocês. Mandem mensagem para mim por meio da plataforma ou por meio do meu e-mail. Eu quero transformar isso em vídeo para vocês. Muitos deles eu vou inserir aqui no curso mesmo. Outros eu coloco no YouTube para facilitar para vocês o conhecimento e o entendimento. E eu me coloco à disposição para ajudar vocês por meio de outros vídeos, tá? Então nesse vídeo ficamos aqui. No próximo falaremos sobre os livros apócrifos. E um grande abraço. Deus abençoe vocês.